Eu sou Ana de Oliveira, do Método A Chave para o 120, e eu ensino mulheres que cuidam de idosos com esquecimento ou agitação a terem dias tranquilos. Bom, pessoal, eu estou gravando em 2 lugares diferentes, então se meu olhar desviar, vocês já sabem que é por isso. Bom, nós sabemos que eu que estou no dia a dia com os cuidados com os idosos, sei que existe muito assunto que é pouco falado, né? Se dá muito uma atenção para a pessoa que está sendo cuidada, para o idoso em questão, mas não é tão comum a gente dar uma visão e um apoio para o cuidador, né? E é muito importante essa visão. Eu já percebi isso há muito tempo, né? Eu estou há mais de 18 anos fazendo isso, né? Em contato diário com famílias e com pacientes e com cuidadores, e vejo o quanto o cuidador tem algumas dificuldades, né? E sofre o estresse por conta disso. Por isso que é um assunto tão importante que o meu tema é esse. É ajudar as mulheres que cuidam de idosos com esquecimento ou agitação a terem dias tranquilos. Porque essas duas partes, a agitação, aquele idoso que fica agressivo, que fica confuso, e aquele idoso que tem um quadro demencial, que tem esquecimentos, ele vai demandar um pouco mais de cuidado. E às vezes vai trazer algumas situações que são mais desafiadoras para aquela pessoa que está exercendo os cuidados, né? Que grande parte das vezes é um familiar, certo? Então, cuidar, quais são os estresses, né? Quais são as dificuldades que a pessoa que cuida sente, tá? Uma das primeiras coisas que aparece, que eu escuto muito, isso vem em várias falas, né? Quando eu tô ali nessas famílias, é o aumento da responsabilidade. Então, é muito diferente você ter um familiar idoso no qual você dá assistência à distância, às vezes faz uma compra, acompanha alguns medicamentos, passa uns dias, do que aquele idoso que não pode mais viver sozinho e você tem que começar a oferecer um cuidado. Então, aumenta muito a responsabilidade, porque aquela pessoa que antes morava só, um exemplo, ou com um esposo também da mesma idade, ao apresentar os esquecimentos e a agitação, vai necessitar de mais auxílios. E aí é que essa responsabilidade aparece, porque a pessoa vai ter que organizar toda a vida dela, às vezes, né, em função desses cuidados. E grande parte das vezes, a pessoa que vai começar a exercer os cuidados dela, ela vai aprender a exercer esses cuidados. Ela não sabe quais são todos os cuidados envolvidos ou tudo que ela precisa aprender. Ela sabe que ela tem uma pessoa que vai precisar dela, mas ela não sabe ao certo o quanto aquela pessoa vai precisar, quanto esse quadro vai mudar e qual é a melhor maneira de fazer. Às vezes ela não sabe nem que existem médicos ou profissionais específicos para esse tipo de pessoa. Tampouco ela sabe que ela precisa de auxílio, que ela precisa buscar, ela precisa aprender sobre o cuidado, né? Bom, um outro estresse do cuidador, um outro fator que leva ao estresse do cuidador é ficar preocupado com o bem-estar daquela pessoa. Então, se a pessoa que é responsável pelo cuidado, ela não consegue estar ali o tempo todo sem parar. Às vezes ela não mora na mesma casa, às vezes ela precisa sair,
Às vezes ela precisa delegar os cuidados a uma outra pessoa. E isso gera um estresse. Porque a gente fica preocupado, né? Se quem está ali cuidando vai saber oferecer os cuidados da mesma maneira. Se vai ter paciência. Se não vai acontecer algo que saia do controle, que a pessoa se desequilibre, né? Então, tudo isso aí gera um estresse. Então, olha só, né? Como existem várias coisas que a pessoa que está cuidando de um idoso precisa se atentar. E precisa também buscar conhecimentos, porque parte dessa tranquilidade ela só vai ter quando ela entender o contexto como um todo e souber até onde ela pode e o que ela não pode fazer. E é exatamente por isso que a minha metodologia, a Chave para o 120, traz um programa completo, né? Aulas e formas, é uma metodologia que traz como você pode ter dias tranquilos mesmo cuidando de uma pessoa com síndrome demencial e agitação, né? Agora, imagina se essa pessoa sabe, essa preocupação, né, que a pessoa que cuida, que é responsável por aquele idoso, imagina a preocupação dela se ela não entende nada sobre o envelhecimento. Imagina a preocupação dela se ela não sabe tudo que ela tem que estar atenta. Ela vai ter medo de tudo o tempo todo. E ela nunca vai estar tranquila, ela não vai estar ciente para saber se cada coisa que acontece está dentro do esperado ou não. Então, olha que interessante. Quando a pessoa que exerce os cuidados ou que é responsável pelos cuidados do idoso sabe o que ela realmente tem que se preocupar, quais são as situações que devem acender um sinal de alerta, ela vai ter uma vida mais tranquila, porque ela vai saber que se o idoso só espirrar, tudo bem, mas ela vai saber o que ela vai ter que observar. De que se o idoso pular uma refeição, mas logo na sequência você conseguir alimentá-lo da maneira adequada, tudo bem também. Então, a informação e você sabendo das informações faz com que você tenha tranquilidade para oferecer os cuidados, certo? Bom, um outro fator que gera muito estresse para a pessoa que desempenha os cuidados, as mudanças de rotina, né? Por que as mudanças de rotina? Porque às vezes pequenas mudanças de rotina ou grandes, dependendo de cada pessoa idosa, vai desencadear uma série de outras coisas. Então, por exemplo, eu gravei outro dia um vídeo falando sobre a agitação, né? E como lidar. E nesse vídeo eu falei bastante sobre a agitação e às vezes ela vem por conta de alguma desajuste, alguma necessidade não atendida. Então, é difícil a gente controlar 100% do dia de rotina, né? E a pessoa que cuida, ela começa a ficar muito ansiosa com tudo isso. Então, se alguma coisa já atrasa, ela já fica receosa daquele atraso causar uma agitação, causar um problema em como o idoso está se comunicando ou está levando o dia. Cada visita ao médico, ela precisa estar dando uma olhada ali se não vai atrapalhar muito a rotina, se vai casar o horário das refeições com o horário do médico. E isso gera estresse, né? Crianças são diferentes de idosos, mas quando a gente lembra que um idoso no envelhecimento com esquecimentos e com agitação necessita de muita atenção e de uma assistência quase que em 100% do tempo, e uma criança pequena também, a gente consegue entender e ter um pouco mais de empatia com a pessoa que desempenha esses cuidados,
né? Eu gosto de fazer essa analogia sempre com muito cuidado para que as pessoas não achem que você vai tratar o idoso como criança. Mas quando o idoso tem dependência de uma outra pessoa para fazer as coisas, a gente precisa estar mais disponível para ele e isso gera um estresse, uma demanda de trabalho muito grande. Uma outra coisa que... Vou falando coisa... A quarta, eu já falei 3, né? Primeiro eu falei o aumento de responsabilidade que a pessoa que cuida absorve, né? A questão de estar sempre preocupada com o bem-estar daquele idoso em todos os sentidos, né? A terceiro, as mudanças e o que essas mudanças de rotina podem acarretar naquela pessoa. E a falta de apoio. Essa falta de apoio. Aqui eu vou me demorar, eu vou até... Aqui, pessoal, eu vou me demorar. Por quê? Porque isso é uma frase que eu escuto o tempo todo. A falta de apoio. É muito difícil isso, né? Mas tudo que é difícil tem solução. É muito importante o cuidador, a pessoa que tá... Quando eu digo cuidador, tá? Eu não tô dizendo um cuidador que você contrata, mas eu tô dizendo aquela pessoa que tá responsável na maior parte do tempo pelaquele idoso, pelaquela pessoa idosa. O cuidador, né, no caso então, ele precisa de apoio. Ninguém consegue cuidar de uma outra pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana sem auxílio. Certo? Porque se isso acontecer, uma hora essa pessoa vai ficar sobrecarregada e uma hora quem vai adoecer é ela. Já é muito importante no começo, quando a gente observa que aquela pessoa vai precisar de uma assistência, de alguém ali junto o tempo todo, de já pensar em formas de que algumas tarefas sejam divididas. Eu entendo que às vezes morar com o idoso nem todo mundo consegue por conta de várias circunstâncias. Então, a gente tem que entender que a pessoa que está desempenhando os cuidados, que está todos os dias ali, ela precisa de apoio e ela precisa de pausas e de descanso, né? Mais pra frente eu vou fazer ainda, semana que vem vai ter um vídeo sobre paciência, sobre como lidar com tudo isso. E dentro desse contexto, eu entendo que é necessário que a pessoa tenha um descanso e que ela tenha pausas. Para ela também tem que cuidar dela. A gente não consegue cuidar de outra pessoa se a gente não cuidar da gente primeiro. Não é à toa que nos aviões eles logo dizem, né? Primeiro põe a sua máscara, depois você ajuda o próximo. Então, o ato de cuidar, ele não pode ser um sacrifício. Eu não posso sacrificar de uma forma negativa para oferecer os cuidados para uma outra pessoa. Não é isso o ideal, porque eu não vou cuidar da melhor maneira e isso depois em mim não vai ficar bacana, né? Bom, quinta coisa. O que mais leva ao estresse do cuidador? Bom, as mudanças nas dinâmicas, né, familiares. Então, quando eu estou desempenhando ali os cuidados com aquela pessoa, há uma mudança de papéis dentro da configuração familiar, né? Então, se a Maria está cuidando da mãe dela, porque a mãe dela não tem mais condição de fazer muitas coisas sozinha, muda-se a hierarquia da família, muda-se a rotina, né? Às vezes a pessoa que cuida, ela vai rearranjar a vida dela, né? Algumas coisas ela vai ter que encaixar de formas diferentes.
E isso pode gerar muito estresse, não só para o cuidador, quanto o estresse entre as pessoas envolvidas no cuidado. E o que é pior, entre a pessoa ser cuidada, tá? Tem aquele negócio sempre da teimosia do idoso, né? Mas eu não gosto de ver como teimosia do idoso. Eu gosto de ver que é uma pessoa que construiu uma vida em cima de um saber, de uma experiência de vida, de uma história. E de uma hora para outra, principalmente no início, quando ela consegue perceber as dificuldades dela, e as pessoas percebem, elas podem não dizer, mas elas percebem. É uma dor grande. Então, essa mudança de configuração familiar, em quem que manda, em quem orienta e quem cuida, isso gera um estresse para a família toda. Então, tem que se tomar um cuidado especial na hora de você ir alinhando essas relações de autoridade, de mandar, cuidado na maneira que você sugere as coisas, né, para aquela pessoa que você está cuidando. E também tem aquela questão da mudança de configuração perante os outros, né? Então, um exemplo, eu tenho mais irmãos, eu entendo a necessidade de cuidado que o meu pai tem, por exemplo, mas um dos meus irmãos não entendem. Então, quando o idoso diz que quer sair sozinho, o outro filho acha que tem que deixar, porque ele quer, porque ele sabe. Então, isso gera muito embate. E qual que é a solução para tudo isso? A solução, gente, é que assim, o entendimento de como essas situações funcionam vai levar a pessoa que cuida a desenvolver uma mentalidade, um raciocínio para resolver. Não tem como eu colocar uma lista de todas as possíveis brigas que podem acontecer, mas com certeza, dentro da metodologia da Chave por 120, eu consigo ensinar para vocês como acontece esse processo, por que essas mudanças acontecem, qual é a melhor maneira de lidar. E aí cada um vai adequando isso à sua realidade, né? Para que seja possível cuidar das pessoas com esquecimento ou agitação a terem dias tranquilos. Então, o objetivo é sempre esse, pessoal. Cuidar, ensinar, ajudar as mulheres que cuidam de idosos com esquecimento ou agitação a terem dias tranquilos, certo? Sexto motivo que mais leva ao estresse das pessoas que cuidam de idosos: perda da liberdade. Vejam, se eu tinha hábito de viajar um mês de férias, pode ser que nesse momento que eu estou cuidando dessa pessoa idosa, eu não consiga viajar um mês de férias, a não ser que eu tenha alguém, e aí vem o apoio, né? A não ser que eu tenha alguém que venha fazer esse trabalho comigo. Mas eu, como cuidadora, eu preciso permitir que outras pessoas também cuidem. Então, olha lá, eu vou repetir isso de novo. Às vezes, eu, que sou a principal cuidadora, preciso permitir que outras pessoas possam exercer cuidado. A mesma analogia eu vou fazer com quem tem criança pequena. Muitas mães acham que só elas sabem dar banho e escolher a roupa da criança, porque quando o pai dá banho, ele escolhe a roupa que não é aquela roupa de sair, não é aquela roupa que você queria colocar, a comida que ele oferece não é a comida que você gosta de dar, a hora que ele dá o banho não é a hora que você gosta de dar. Esse é um estresse que muitas pessoas que têm crianças cuidam, que cuidam de crianças têm. E esse é um estresse que muitas pessoas que cuidam de idosos com esquecimento ou agitação têm também. Porque elas acham que só elas, que estão acostumadas, são capazes de oferecer o cuidado adequado. E disso
gera a sobrecarga e gera a falta de liberdade. Porque se você não tem mais ninguém para lhe ajudar nesse processo, você vai ter que abraçar isso sozinho. E perde a liberdade. Quando a gente perde a nossa liberdade de fazer as coisas, a vida fica mais difícil. E a gente quer isso? Não. A gente quer cuidar, exercer a nossa função, a nossa responsabilidade de familiar, honrar os nossos familiares, honrar os nossos pais cuidando deles, com tranquilidade, que é a forma que deve ser. E é possível. É possível sim. Sétimo problema, que deixa as pessoas que estão cuidando muito estressadas: problemas financeiros. Então, às vezes, para você ter um descanso, você precisa contratar alguém. Isso esbarra na questão financeira. Às vezes, para você solucionar algumas questões clínicas, você precisa de um bom profissional, de um bom médico, de um bom fisioterapeuta, de um bom fonoaudiólogo, de um bom psicólogo. E isso demanda dinheiro. Isso demanda muito dinheiro, porque bons profissionais estudam muito e se comprometem muito com o cuidado. E a gente sabe que o custo não é pouco. Então, essas questões financeiras, elas sim aparecem, elas aparecem e geram, sim, estresse, como gera estresse em todas as pessoas do mundo, as questões financeiras, né? Então, é mais uma coisa para gerar um estresse aí. Agora, tudo isso que eu tô falando para vocês existe. Mas eu tô aqui para dizer o seguinte, que todas essas questões têm solução. Então, dá sim pra gente melhorar e ter tranquilidade em tudo, certo? A questão financeira, a gente pode trabalhar em cima disso, né? E entender a gestão financeira e trabalhar em cima disso, ver o que pode ser feito. A questão da independência, se você convocar apoio, se você souber pedir para os familiares, explicar tintim por tintim o que acontece, é mais provável que você tenha apoio. Porque assim, gente, eu vejo isso o tempo todo, de que parte das vezes os familiares não entendem o que acontece. Não entendem que esse esquecimento e essa agitação é um fato que atrapalha o envelhecimento do idoso e que requer, sim, cuidados especiais e que isso não é da idade, isto não é normal. Então, à medida que as pessoas, os familiares, conhecem sobre o envelhecimento, vai ficar mais fácil o entendimento e vai ficar mais tranquilo. Tá? Então, por exemplo, quando você vai para um trabalho novo, acabei de ser contratada, vou começar um trabalho hoje. Você fica ansiosa, porque você não sabe o que vão te propor, como que vai ser a função em si, como são as pessoas ao seu redor. Então, você não está tranquilo. A partir do momento que você é apresentado, que você entende o fluxo, como a empresa funciona, você pode ter outras dificuldades, mas você já sabe o que você tem que fazer. Quando você sabe o que você tem que fazer, é só você fazer. Você já não tem mais dúvida, certo? Então, em todas essas coisas que a gente enumerou hoje, sobre o estresse do cuidador, todas elas, existem formas da gente lidar com elas de maneira tranquila, para que a gente possa exercer o cuidado tranquilamente, certo? Muito bem, pessoal. Então eu gosto, para finalizar, né, o nosso vídeo de hoje, eu gosto sempre de reforçar que ninguém nasce sabendo.
E a gente tem que buscar as coisas, né? Nem sempre as coisas caem no colo da gente. A gente tem que buscar e aí ser responsável para, a partir daquele conhecimento que a gente adquiriu, a gente aprender. E é por isso que eu desenvolvi a chave para o 120. Porque durante muitos anos eu fui vendo na prática, fui percebendo na prática que se você dedica um tempo, se você dedica atenção para aquela pessoa que está cuidando, para que ela entenda todas as nuances daquela pessoa idosa, do que ela está passando, claro, sem aquele monte de nome técnico. Tem nome técnico? Tem também, mas tem a parte simples. O cuidado facilita e o idoso vive melhor e a pessoa sente mais tranquilidade de oferecer esses cuidados. Então, eu sempre digo, muitas coisas podem acontecer durante o dia a dia do cuidado, mas em cada situação existe sim um porquê dela estar acontecendo. E se a pessoa que está desempenhando o cuidado sabe disso, fica tranquilo. Eu repito isso várias vezes, porque eu acho que é essencial de saber. Então, eu quero que vocês escrevam para mim aí, façam perguntas lá, depois eu vou respondendo nos comentários aqui sobre o que mais tira a tranquilidade de vocês, o que vocês que estão cuidando de alguém sentem de angústia, tá? Pra gente debater sobre esse assunto. Logo mais a gente vai ter mais uma edição de um evento online gratuito no final do mês, tá? Que eu vou ensinar bastante coisa nesse evento gratuito, então não percam. Dia 30, provavelmente, então já vai salvando aí na agenda esse horário para você ficar por dentro. Nesse canal aqui do YouTube e no canal do Instagram, toda semana tem vídeo, tem stories, tem caixinha de pergunta. Esse canal é para vocês tirarem as dúvidas. E para vocês irem aprendendo e aí sim conseguir desenvolver um cuidado com tranquilidade. Ok? Por hoje nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita já, curte aqui, se inscreve no YouTube, se inscreve no Instagram. Encaminha para alguém, para algum familiar seu que divide os cuidados. Se você tem pais idosos, mesmo que hoje você não precisa cuidar de ninguém, encaminha para alguém que precisa ou que tem pais idosos. Façam suas perguntas aqui, que toda semana tem coisa nova. É isso, pessoal. Tchau, pessoal do Instagram. Tchau, pessoal do YouTube.